corrija-me se estiver errado, Major, foram 1.200 mortes, cerca de 1.200 mortes no território de Israel, de 40 nacionalidades diferentes, pelo menos 40 nacionalidades diferentes, com Inclusive do 239 Brasil. reféns. Então aí... 251. 251. Obrigado pela informação. Entretanto, discute-se proporcionalidade na resposta de Israel, uma vez que foram 1.200, e aí na resposta de Israel a esse ataque, o Hamas entregou o número de cerca de 46 mil. Então, quando a imprensa surge nesse contexto e as informações começam a surgir na internet, parece um massacre de um exército poderoso contra um exército menor, e que, inclusive, eles afirmam que boa parte dessas 46 mil pessoas seriam civis e não militares. Como que Israel se defende dessa acusação? Vamos lá, Rômulo, é uma ótima pergunta e uma ótima oportunidade para esclarecer essa questão. As pessoas cometem um erro muito grande, um dos maiores equívocos de uma guerra. As pessoas têm uma tendência de considerar a questão da proporcionalidade de uma forma quantitativa. Ou seja, eles tentam fazer uma simetria entre os danos causados por um lado e os danos causados de outro lado. E quando esses danos não têm uma simetria entre eles, as pessoas acham que não tem uma proporcionalidade. É um engano, um equívoco muito grande. A tese da proporcionalidade, ela está prevista na Convenção de Genebra, no primeiro protocolo de 1977, se alguém quiser verificar o artigo 53, e a definição da proporcionalidade não tem nem nada a ver com a questão quantitativa. A proporcionalidade, ela diz o seguinte: tem que ter uma relação, ou seja, o dano colateral a civis não pode ser exageradamente maior do que a vantagem militar do ataque. Eu vou repetir. Dano colateral a civis não pode ser exageradamente maior do que a vantagem militar do ataque. Ou seja, o comandante militar, antes de cada ataque, ele precisa imaginar uma balança. E nessa balança imaginária, ele tem que colocar de um lado a vantagem militar e do outro lado o dano colateral potencial a civis. Se o dano colateral potencial a civis for exageradamente maior do que a vantagem militar, esse ataque é desproporcional. Mas se a vantagem militar não faz com que o dano a civis seja exageradamente maior, o ataque é proporcional. Primeiro eu te pergunto a você, traficante é fortemente armado aqui, a gente pode ir pegar o carro e em 20 minutos chegar aqui na Avenida Brasil e ver muitos deles. Eles são militares ou civis? Não são militares, não são civis, são civis. Temos a filosofia de que são narcoterroristas. Narcoterroristas, então são narcoterroristas, são civis. Muitos deles são menores de idade por causa da questão da lei que permite menor de idade. Então, outra coisa, quando vem o porta-voz do Hamas, o Ministério sei lá, de explicação do Hamas e fala morreram crianças. Quem que são essas crianças? Será que não são nessa faixa de 14 a 18 que são mais fáceis para radicalizar e levar para campo de batalha? Outra questão que é importante é isso, esses dados que a gente recebe são dados que vêm do Hamas, organização terrorista. Eu acho que nisso aí não há discussão mundial hoje em dia, fora algumas extremos aí que tentam dizer que é legítimo, mas quando a gente fala quem que são essas crianças atingidas, claro que sim tem efeitos colaterais e danos colaterais. O que aconteceu aqui frente a um ataque direto à própria existência de Israel, os danos colaterais foram mínimos. Primeiro, não leva esse número como vindo aí na maior intenção positiva, porque não é.
dentro dessas menores de idade, tem muitos que participaram ativamente. Só ver as gravações de 7 de outubro e ver a quantidade de menores que entraram junto com os terroristas. Então, quando se diz essa idade, e a gente sabe que os narcoterroristas no Brasil, muitos deles, muitos que pegam arma e saem para roubar e para combater, têm nessa idade de 14, de 13, de 12. Outra questão de dano colateral, eu gosto de fazer essa analogia do Brasil, apesar que é triste, mas sim, no Brasil nós temos em torno de 40, 50 mil mortos por armas de fogo por ano. E desses 50 mil, tem 7 mil crianças, sim, menores de idade. E eu estou dizendo, alguém está levantando voz sobre essas crianças? Alguém está falando que está sendo um genocídio em andamento? Não, são menores que entram forçados pelo tráfico para entrar. Tá me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Ok, desculpa, acho que eu caí. Sim, são menores de idade que, por estratégia do tráfico, são colocados na frente, porque se a polícia vai atingir, vai falar, olha, a polícia matou uma criança, uma dessas 7 mil que morrem por ano. Eu fico impressionado com a similaridade, né? Dadas as proporções, nós estamos falando de um Estado no sentido amplo, e dadas as proporções, falando do Estado do Rio de Janeiro, as dificuldades que as forças de segurança enfrentam aqui são muito similares às dificuldades, né? Nós temos um coordenador de recursos especiais aqui na nossa polícia, que ele costuma dizer que a guerra que ele trava depois diante dos microfones, a cada confronto, talvez seja para eles muito pior do que a guerra que eles travam lá no campo de batalha, nas favelas, nas comunidades, porque dali eles sabem exatamente de onde podem vir as ameaças e eles foram treinados para isso. Nessa batalha aqui dos microfones, as perguntas elas são capciosas, as perguntas elas têm um pano de fundo e etc. Parece que essa batalha, e nesse ponto, assim, só para esclarecer para o nosso público, o Major Rafael, ele nos atendeu de pronto. Ele teve... nós somos um canal de YouTube, nós não somos a imprensa oficial ainda, não somos ainda, algum dia. Mas ele nos atendeu de pronto, porque ele tem esse desejo de levar a informação ou gerar a reflexão. Essa batalha das narrativas tem assolado tudo quanto é guerra que se vai viver hoje, aqui no Brasil, por exemplo. Estou falando da guerra contra o tráfico. A polícia entra de manhã, já quando é meio-dia daqui do Brasil, a imprensa já está falando que as escolas ficaram sem aulas. O exemplo que vocês deram aqui de que eles usam pontos civis como bases militares. Teve uma legislação aqui no Brasil que proibiu operações utilizando como base escolas. Os traficantes fizeram o quê? Colocaram boca de fumo dentro das escolas. Então, para você ver a similaridade, principalmente aqui no Brasil, quando a gente tenta dizer, traficante aqui no Brasil também são atores de um teatro, de um mundo terrorista. Alguns enfrentam dificuldade.